Olá, metalúrgicos! Como é que tá as coisas? Já faz algum tempo que eu não produzo nenhum outro vídeo aí, né? Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo falando um pouco sobre o e-book que eu disponibilizei. Eu acredito que alguns de vocês já devem ter baixado o e-book Caminhos da Ferramentaria e talvez outros não. Mas para quem não baixou, vou deixar aqui embaixo o link para você se inscrever, deixando o seu e-mail, e aí eu envio para você o e-mail, o link para você baixar o e-book, tá ok? Mas eu quis gravar essa aula aqui justamente para mim comentar um pouco sobre esse e-book. Eu trabalhei um bom tempo na ferramentaria de construção e tive a oportunidade de passar por alguns setores. E foi para mim bastante benéfico esse período, porque fez com que eu adquirisse uma experiência bastante ampla, né? Não só no setor onde eu iniciei, que foi no setor de metrologia, mas depois nos demais setores, fazendo com que eu agora, né, decidisse estar escrevendo esse e-book aí, disponibilizando, para passar uma noção, de certa forma, aí, o que eu considero aí os caminhos da ferramentaria. É claro, né, gente, que vale comentar o seguinte: às vezes a ferramentaria de construção ela vai ser um pouco diferente da ferramentaria que atua somente na manutenção das ferramentas, né? Aquele setor de ferramentaria que existe nas estamparias. Então, talvez pode ser que tenha algo um pouco diferente, mas esse e-book Caminho das Ferramentaria tenta, pelo menos, apontar ali no geral o que uma ferramentaria de construção precisa, né? Desde o início, quando recebe a matemática, até a aprovação final do produto. Vamos lá, então eu vou abrir aqui o e-book. Tá aí a capa, né? Caminhos da Ferramentaria. Uma capa até bem sugestiva, vou reduzir um pouco aqui. Porque eu coloquei na capa ali, eu procurei colocar na capa alguns termos que, né, são bem conhecidos aí, né? Aquele que atua no setor de ferramentaria. Metrologia, relatório dimensional, fresador, usinagem, tryout, ferramenta, digitalização, compensação, prensa, quadro de pressão, GDT, qualidade, ferramenteiro, né? As palavras bem sugestivas aí. Um pouco abaixo aqui eu tenho um índice, um pequeno índice aí com os principais assuntos, né? Sendo matemática, plano de método, simulação de estampagem, projeto, programação CNC, usinagem. Temos aí bancada, né, que é o ferramenteiro de bancada, que ele atua na montagem aí das ferramentas. A parte de tryout, que é a parte de ajuste, né, dessas ferramentas que são feitas em prensa. Tem a metrologia e depois ainda faço umas considerações finais. Bom, mas antes da gente prosseguir aqui, né? Você que é novo no canal e está assistindo agora esse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal aí e compartilhe esse vídeo com aquelas pessoas que você conhece que também têm interesse no ramo de ferramentaria, tá ok? Bom, gente, eu não poderia, claro, né, deixar de começar meu e-book aí com agradecimentos. Agradeço primeiro a Deus, né, por ter colocado no meu caminho todas as pessoas que de alguma forma contribuíram para a minha formação, tanto profissional quanto pessoal. O que eu quero dizer com isso, né? Uma vez eu ouvi alguém falar, né, que você é a média das 6 pessoas que você mais convive. Eu diria que talvez seria até um pouco mais amplo, né? Eu não definiria um número de pessoas, né? Mas eu acredito que nós somos a média
das pessoas que nós mais convivemos no nosso dia a dia. Então, a nossa essência, de certa forma, ela é um pouco moldada por essas pessoas que a gente convive no dia a dia. E eu agradeço a Deus porque o Senhor, Deus tem colocado no meu caminho pessoas que têm me ajudado bastante, tanto profissionalmente quanto pessoal, na formação pessoal também, com conselhos, Tive boas amizades, graças a Deus, isso contribuiu bastante. Agradeço minha mãe, embora a gente tenha vindo de uma família bastante pobre, minha mãe nunca deixou de lutar. E ela, mesmo com os recursos bem escassos, ela me colocou no Senai, depois me colocou no curso de informática, sempre acreditou. E isso aí foi meu pontapé inicial, para minha carreira na fermentaria. Agradeço a minha esposa, que ela sempre me apoia, sempre me apoiou nesse projeto. Até mesmo antes de eu iniciar, mas já comentava alguma coisa. Também, mais embaixo, agradeço ao Washington, ao Ignaldo e ao Alexandre Justino, que foram 3 sócios proprietários aí da empresa onde eu ingressei, no ramo de fermentaria, e ali, na verdade, toda oportunidade que me deram, eu abracei e para mim foi bastante benéfico, foi bastante frutífero esse período aí. Aqui eu falo um pouco de mim, eu sou natural de Ponte Nova, Minas Gerais, então às vezes vocês vão perceber um pouco aí o sotaque mineiro, e bem interiorzão mesmo. E aí eu falo um pouco de quando eu ingressei na ferramentaria, falo aí de alguns anos, alguns marcos aí, durante alguns anos que eu estive na ferramentaria de construção. Bom, mas vamos ao que interessa, Esse e-book aqui eu tenho como pontapé inicial na ferramentaria a matemática, porque eu considero que é aqui onde tudo começa. E o que a gente chama de matemática? Às vezes pode, para alguns, soar um termo meio estranho e talvez achar até que eu estou falando da matemática como sendo aquela parte do estudo, das ciências exatas, mas não é. O metrologista, ele trata o desenho 3D da peça como matemática. Esse desenho 3D, ela é o padrão, é a peça padrão. É a partir dela, desse desenho 3D, que chamamos de matemática, Normalmente os metrologistas chamam de matemática. É a partir dela que a gente faz o nosso controle dimensional. A gente tem o padrão. Quando chega para nós uma peça estampada, resultado ali de uma primeira peça estampada na ferramenta ou de algum ajuste que foi feito, nós fazemos o controle dimensional comparando a matemática, o desenho 3D da peça, com o resultado obtido, a peça estampada. E através desse controle a gente mapeia, caso seja necessário, a gente começa a mapear ali os desvios existentes ainda na peça estampada. Se os desvios estiverem dentro de tolerância, ok, O ferramenteiro não precisa fazer mais nada. Eu acredito que a ferramenta já estaria apta para produzir aí. Caso os desvios estejam fora de tolerância, aí o ferramenteiro vai ter que atuar em ajustes ali. Talvez seja necessário até reusinar alguma região da ferramenta, Então, a matemática é o pontapé inicial aí. Eu escrevi ali, chamamos de matemática o desenho 3D da peça. Geralmente ela vem posicionada no ambiente CAD 3D, com sua origem partindo do eixo 0 do carro, XY0, Z0, que fica no centro do eixo dianteiro do carro. Então, gente, no setor automobilístico,
O eixo zero do carro, né? Ele é posicionado no centro do eixo dianteiro do carro. Então, todas as peças que compõem a estrutura do carro têm as suas coordenadas partindo do centro do eixo dianteiro do carro. Bom, mais adiante ali, antes que a matemática seja fornecida pelo cliente, que no caso seria montador ou um sistemista, né? Geralmente o idealizador desse produto já verificou previamente a factibilidade do produto, ou seja, já certificou se o produto é estampável. Você vê, nem saímos de matemática ainda, quanta coisa a gente está falando, né? Às vezes quem lida ali com o produto final ali não faz ideia disso. O design de produto, né, o cara que projeta o produto, a peça, ele tem que certificar de que essa peça, né, esse produto ali do projeto dele, né, ele tem que certificar que ela é estampável. Porque muitas vezes saem peças ali tão complexas que até pode ser que ela seja estampável, mas pode ser uma peça que venha trazer muito problema, né, durante a estampagem. Às vezes pode ser que não se consiga, né, aumentar o golpe, o número de golpe da prensa, por causa da complexidade da peça. Ou a ferramenta mesmo acaba sendo uma ferramenta muito problemática, quebra demais por causa de muitos detalhes ali da engenhosidade do produto, né? Então isso acaba tornando a ferramenta muito complexa e ela pode ser que fique uma ferramenta um pouco frágil, né? Então acaba quebrando demais durante a produção. Então o design de produto ele tem que ter um pouco essa preocupação, ele tem que tentar cercar isso. Ele precisa criar um produto que tenha garantia que seja estampável e não tão complexo. Infelizmente, tem alguns produtos que não tem para onde fugir. Às vezes ele acaba ficando um pouco complexo, ou caso o design de produto pode dividir esse produto em dois, para reduzir a sua complexidade. Bom, mais adiante, né, também recebemos junto com a matemática o desenho de produto, documento que contém informações sobre espessura de chapa, o tipo de material da chapa, regiões de acoplamento, ou seja, partes da matemática que tocam outros produtos e são interligados entre si através de solda, pode ser ponto, MIG ou até eletrodo revertido, dependendo da peça. E ainda informações sobre os pontos de alinhamentos e todas as tolerâncias aplicadas às superfícies, linhas de cortes e furos. Então, para você ver, a ferramentaria ela não recebe só a matemática, não. Ele precisa dessas outras informações, porque senão fica um pouco complicado de definir algumas coisas, até na própria ferramenta. Então, a matemática precisa vir junto com esse desenho de produto, que é um documento que consta todas as informações aí, ó. Tanto tolerâncias aplicadas às diversas regiões, né? Linhas de corte, superfícies livres, superfície de acoplamento, as tolerâncias aplicadas aos furos, né? Tanto as dimensões do furo, quanto que esse furo pode ficar maior ou menor, quanto tolerâncias aplicadas às posições do furo, quanto que esse furo pode variar na sua posição. Então, esse desenho de produto, ele vem junto com a matemática. Bom, recebida a matemática com todas as informações, a ferramentaria, ela precisa elaborar um plano de método. Se baseando na complexidade do produto, volume de produção, tamanho do produto, o balanço ideal e algumas outras variáveis, iniciamos o desenvolvimento de um plano de método. Nessa etapa, o profissional deverá
contemplar a perfeita estampagem da peça em todos os estágios, caso seja uma ferramenta progressiva, ou operações, caso seja uma ferramenta tandem, que geralmente tem ali operação 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 e por aí vai, dependendo da complexidade do número de operação que vai precisar para conseguir estampar a peça até na sua condição final. Nessa etapa, então, o profissional precisa contemplar a perfeita estampagem da peça em todos os estágios ou operações, sem que haja algum sinistro no meio do caminho. Por exemplo, no caso de haver um repuxo, conseguiremos executar a operação de recortar logo após, ou seria ideal recortar antes? Quantas operações são necessárias? Então, eu estou dando um exemplo aqui, ó. Por exemplo, no caso de haver um repuxo, conseguiremos executar a operação de recortar logo após o repuxo, ou seria ideal recortar antes? Existem repuxos que eu tenho que fazer um pré-corte nele antes, para conseguir estampar a peça. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui que eu preciso fazer um recorte antes. Uma lateral, que é uma peça consideravelmente grande. Ela tem o blank recortado, geralmente ali no contorno da lateral. Claro que esse contorno passa um pouco da lateral ali, né? E ele tem um pré-corte também na parte interna, que é onde vai existir o vão da porta. Então, para você ver, uma operação de uma lateral, ela precisa ter um corte no blank antes do repuxo. E já tem repuxos que eu tenho recortes após o repuxo, né? E quantas operações serão necessárias? São informações que fazem parte do plano de método, tá vendo? Caso seja ferramenta progressiva, como será a condução do produto ao longo da ferramenta? Quantos estágios serão necessários até alcançar o resultado final? Está previsto algum estágio morto? Estágio morto, gente, interessante, eu vou querer comentar sobre isso aqui. Eu acredito que nos primeiros projetos de ferramentas progressivas não era previsto um estágio morto. O que acontecia? Ao longo da produção ali, nascia de repente a necessidade de alguma modificação naquele produto. E às vezes essa modificação, o pessoal da ferramentaria acabava encontrando uma certa dificuldade para implementar a modificação na peça. Justamente por quê? Porque não existia mais na ferramenta nenhum espaço onde poderia ser inserido essa modificação. Devido a isso, né, eu acredito que nenhuma ou nem duas vezes, devido a ferramentaria começar a observar esse problema, o pessoal começou a colocar um estágio morto numa ferramenta progressiva. Justamente por causa de que, se fosse necessário no futuro implementar alguma modificação, existia uma região ali que seria possível implementar essa modificação na peça sem precisar de construir uma nova ferramenta ou construir uma ferramenta à parte só para estampar aquela modificação que a peça houve. Então, o pessoal começou a prever na ferramenta progressiva um estágio morto aí, ó. E é o que eu digo ali mais abaixo. Geralmente, estágio morto na progressiva é previsto caso esse produto sofra alguma alteração no futuro, tornar-se-ia possível implementar essa modificação na ferramenta. Aí nas ilustrações ao lado aí, ó, nós temos um plano de método em operações, são ferramentas tandem, né? Essa primeirinha aqui em cima aqui. E
E depois nós temos um plano de método, uma ferramenta progressiva aqui, ó. Então, plano de método, uma ferramenta tandem. Está aqui uma ferramenta tandem numa base de conjunção. E aqui o plano de método, uma ferramenta progressiva. E está aqui uma ferramenta progressiva. Beleza. Definindo o plano de método, dada a experiência aí que a ferramentaria tem, né, e o corpo da engenharia tem, eles definem um plano de método. Conhece a peça, verifica ali a complexidade e define um plano de método. Definindo o plano de método, outra coisa que a ferramentaria, eu vou aumentar um pouco aqui, gente. Pessoal, eu sei que eu estou falando demais, né? Às vezes o vídeo vai ficar um pouco extenso, mas eu acredito que seja muito interessante para quem está ingressando no ramo de ferramentaria aí, conhecer um pouco aí, né, sobre cada setor da ferramentaria aí, né, e das oportunidades que existem dentro do ramo de ferramentaria. Porque às vezes a pessoa ouve falar ferramentaria e liga logo a ferramenteiro. Mas, principalmente na ferramentaria de construção, você tem a oportunidade de trabalhar aí tanto na engenharia, né, projeto, plano de método, simulação de estampagem, quanto no setor de usinagem, tanto na programação e operação de centro de usinagem aí, e ferramentaria, né, como ferramenteiro também, né, claro, e até no setor de metrologia. Então, que a pessoa não fique tendo a noção de que a ferramentaria você tem que ser ferramenteiro. Não, não só ferramenteiro. Existem várias oportunidades dentro da ferramentaria em diversos setores. E agora a gente vai falar de um outro não menos importante e que, na verdade, esse setor que está ligado à engenharia, evita uma dor de cabeça imensa lá na frente, que é a simulação de estampagem. Então, ó, entra em ação a análise de elementos finitos, sigla FEA em inglês, pertencente ao segmento CAE, ou seja, Engenharia Assistida ao Computador, conhecido comumente como simulação de estampagem. Estou soltando alguns trechinhos ali, viu, gente? Mas eu acredito que vai dar para vocês acompanhar, é tranquilo. Antes da implantação da simulação de estampagem, o processo era validado através de tentativas de erros e acertos, geralmente com confecção de batedores. O custo geralmente era alto e o prazo necessário era bem maior, uma vez que praticamente era construída uma ferramenta em paralelo para validar o plano de método. Graças à simulação de estampagem, hoje você valida o plano de método de maneira virtual e muito mais rápido, além de poder otimizar o recurso final através de compensação, garantindo que a peça atenderá à tolerância exigida. Após a rodada de simulação, são gerados gráficos pelos quais são possíveis identificar as regiões passivas de ruptura, enrugamento, corrida de chapa, ou seja, onde houve mais consumo de blank, e ainda definir o tamanho ideal do blank. Parece que não, gente, mas a ferramentaria, e que se diga de passagem, nós tivemos, período que eu trabalhava na ferramentaria, nós tivemos um problema que eu vou falar para você, viu? Foi gravíssimo. E tudo por causa de quê? Tudo porque não tínhamos simulação de estampagem na empresa. E como eu tinha dito aqui, ó, antes da implementação da simulação de estampagem, o processo era validado através de tentativas de erros e acertos. E geralmente com a confecção de batedores. Batedores era como uma ferramenta parcial para estampar aquele produto. Uma das maiores dificuldades, às vezes, era garantir que a gente ia tirar um repuxo sem ruptura, sem romper, sem rasgar,
ou tirar um repuxo sem ruga, sem entrar ruga no produto, que são ondulações na chapa ali. E depois que entrou a simulação de estampagem, isso aí foi para outro nível. Por quê? Eu consigo fazer de uma maneira virtual, através do computador, a validação do plano de método. Então, tornou a vida muito mais fácil para a ferramentaria de construção, porque ela que abraça a responsabilidade da ferramenta dar certo. Embora ela apresente um pré-projeto ali para o cliente, né? E o cliente acompanha desde o início, mas a responsabilidade da garantia de que aquela ferramenta vai conseguir estampar a peça é da ferramentaria. Então, com a simulação de estampagem, ficou muito mais fácil, pelo menos a gente conseguir ficar bem mais próximo da realidade, validando o plano de método através da simulação de estampagem. E é um setor que a ferramentaria que não tem a simulação de estampagem, ela corre um risco enorme de estar perdendo um jogo de ferramenta aí e levar um prejuízo, porque aquela ferramenta, infelizmente, não deu certo. Então é um setor que veio aí para fazer diferença na ferramentaria. Os softwares, né, que são mais conhecidos atualmente e com resultados bastante satisfatórios são o Autoform, eu tive a oportunidade de conhecer, e o PanStamp. Outro que vale a pena ser citado aqui é o Dynaform. O Dynaform eu conheci, mas não com profundidade. Eu vi alguma coisa dele assim, mas nós tínhamos, na época, a primeira licença que a gente adquiriu foi do PanStamp. A gente até fez o curso e tal, e foi bastante satisfatório, né? O resultado dele era muito bom. E depois o Autoform. Foram os dois que eu tive mais contato. Inclusive, eu até elaborei uma apostila do Autoform. E continuando ali, ó, ao lado nós temos exemplos de gráficos gerados após a rodada de simulação. É imprescindível a correta interpretação dos gráficos, pois dessa forma o ferramenteiro poderá atuar de maneira mais efetiva no ajuste da ferramenta, caso venha ser necessário. Na verdade, eu coloquei ferramenteiro aqui, gente, porque ele participa, claro, desses ajustes, né? Ele tem que ficar a par do que a engenharia já esperava obter de resultado daquela ferramenta, porque foi feita a rodada de simulação de estampagem. Mas o ferramenteiro precisa também conhecer, né? Saber ler esse gráfico aí, saber entender o que quer dizer cada cor aí. De cima para baixo temos o gráfico FLD, onde facilmente conseguimos visualizar através das cores as regiões com forte e leve tendência de enrugamento. Se você reparar aqui, ó, essa primeira cor aqui, ó, ela está me dizendo que toda região que tiver colorido com essa cor tem uma forte tendência a enrugamento. E esse laranja aqui tem uma leve tendência a enrugamento. E aí a gente consegue visualizar na peça onde houve realmente isso aí. Temos a parte cinza aqui, ó. Vamos continuar a leitura aqui, ó. Regiões que não alcançaram a deformação plástica, que no caso essas regiões cinzas, deformação plástica ideal, e as regiões, né? As regiões com forte e leve tendência de enrugamento, regiões que não alcançaram a deformação plástica, as regiões onde houve deformação plástica ideal, que está na cor verdezinha aqui, e as com leve risco de ruptura, que no caso aqui é
esse azul clarinho. Nós teríamos aqui, caso tivesse ocorrido a ruptura no produto, nós teríamos aqui a cor azul escuro. Nesse caso, não temos. As regiões que não alcançaram a deformação plástica poderão ocasionar empenamento ou torção no produto, conhecido também como springback. Então, ó, essa região em cinza, o ideal é que ficassem verde. A região onde ficou verde alcançou a deformação plástica ideal. O que é isso? A chapa metálica, ela alcançou um esticamento ideal ali, que ela não volta mais para sua condição anterior. É como se aquela forma vincou. Houve o repuxo, houve a formação do produto e aquela forma vincou, ela não volta mais à sua condição anterior. Aonde não ficou verde, essa região toda cinza aqui, ó, não houve essa deformação plástica. Então, essa região aqui, infelizmente, ela pode acabar causando um empenamento na peça, uma torção. A gente chama isso também de springback. Isso não é bom para o produto. Por quê? Porque não vai garantir que o produto fique dentro de sua tolerância nominal. Essa torção, claro que pode levar às regiões aí onde não houve a deformação plástica ideal, pode levar essas regiões a ficarem fora das tolerâncias que foram estipuladas no desenho de produto. Há também o gráfico de springback. O gráfico abaixo aqui mostra o springback, que é a deformação que nós falamos acima, onde são possíveis medir os valores em milímetros destes retorno de chapa, causados pela falta de deformação plástica do produto estampado. Você vê, um produto aqui, ó, chegou a ter um springback em uma ponta de 9,8 milímetros a menos 6 milímetros na outra ponta. Você vê quão deformou essa peça. E a gente só teve ali só tivemos uma região, uma pequena região aqui que, digamos que ficou dentro de uma tolerância pré-definida aqui no gráfico do springback. Essa região ficou verde. As demais, infelizmente, estão fora justamente por causa de não ter alcançado a deformação plástica ideal. Então, temos dois gráficos. O primeiro mostra para nós aqui é o gráfico FLD, que mostra a situação da peça num todo, tanto em relação a rugas, quanto rupturas e deformações plásticas ideal. E embaixo nós temos o gráfico que mostra a questão do springback. São dois tipos de gráficos aí que são muito comum ver eles no relatório de simulação de estampagem. Bom, passada a simulação de estampagem e através da simulação ter validado o nosso plano de método, como se diz, né? Opa, beleza, conseguimos obter a peça aqui depois de alguns ajustes feitos ali no plano de método. A ferramentaria parte então para o que chamamos do CAD. Chegou a hora de deixar as ideias fluírem. A maioria dos projetos atuais já nascem dentro de um ambiente 3D. Realmente, para os iniciantes aí, quando ouve falar de CAD, já pensa talvez em AutoCAD, né? Que era um software e ainda é, né? Muito utilizado para fazer o projeto 2D. Na ferramentaria se utiliza muitas das vezes para fazer o detalhamento das peças, né? O detalhamento é feito dentro do ambiente 2D. Mas hoje, geralmente, a maioria dos projetos já nascem dentro de um ambiente 3D.
O projetista especializado em ferramentaria, ele precisa ter afinidades não só com geometrias simples, mas também em modelamento de superfícies complexas, uma vez que estas irão compor as partes que darão forma ao produto proposto. Também precisará seguir o plano de método proposto, que a gente já falou anteriormente. Ele é que vai definir, né? O plano de método vai definir aí o número de operações, o número de estágios, o que cada operação partindo do princípio, ou que cada estágio partindo do princípio vai fazer, né? Se vai ser um repuxo, corte, um recorte, calibragem, furo, cortar com cunha. O plano de método define tudo isso aí, passo a passo. Então, o projetista ele precisa seguir o plano de método para estar projetando cada operação ou cada estágio, contemplando em cada operação ou estágio todos os componentes funcionais a fim de obter o resultado definido no plano de método. Geralmente, as partes da ferramenta são base inferior, base superior, matrizes e punções de forma, matrizes e punções de cortes, matrizes e punções de furos, prensas chapas, também conhecido como pisadores, né? Extratores, levantadores, placas de choque, porta-punções, buchas e colunas, dentre vários outros itens. Aprovado o projeto 3D, gera-se então o projeto 2D e lista de material para o setor de compras. Faz necessário ainda o detalhamento dos itens que serão confeccionados. Então, hoje, geralmente os projetos já nascem dentro do ambiente 3D. E pelo menos, né, a ferramentaria onde eu trabalhava, projetávamos 3D, depois de tudo ok, aprovado, aí sim nós gerávamos as vistas para o projeto 2D e tirávamos a lista de material, né, para o nosso setor de compras ali, começar a cotação, né, dos itens, dos aços, cilindros, dos componentes das ferramentas aí. Bom, nosso projeto 3D estando pronto, o 2D pronto. O projeto 2D, outro detalhe também, né, do porquê de um projeto 2D, a gente precisa disponibilizar esse projeto aqui para a ferramentaria. Eu acredito que mais à frente talvez seja falado sobre isso, porque o ferramenteiro ele precisa de um projeto 2D para ele montar essa ferramenta, começar a montar em bancada, né, fazer os ajustes e ir montando a ferramenta, se baseando no projeto 2D. Ele precisa saber a posição de cada item ali, tanto na base inferior quanto superior. E o detalhamento dos itens que serão confeccionados. Bom, com o projeto 3D pronto, quem vai entrar em ação agora é a parte do CAM, que é o programador de CNC. Aqui entra em ação o nosso programador de CNC. O programador CNC precisa preparar os arquivos 3D das peças ou conjuntos que serão usinados. Para cada situação será definida uma estratégia de usinagem. Então, o programador CNC ele não simplesmente pega ali os componentes, né, matrizes, punções, de formar, ou de calibrar, ou de cortar. Ele não simplesmente pega e já vai criando o programa, não. Em algumas situações, dependendo do software usado, ele precisa tapar os furos existentes ali, né, para a ferramenta não ficar mergulhando ali naqueles furos e não ficar enterrando no aço. Ele precisa fechar algumas regiões, ele define essa estratégia de usinagem, baseado na experiência que ele tem, é claro. A estratégia para usinar um bloco de aço será diferente para usinar um modelo fundido, por exemplo. Pois este, no caso, o modelo fundido, né, geralmente ele já possui uma pré-forma
com um sobremetal já definido. Então você vê, é diferente realmente o programador CNC ele gerar um programa para usinar um aço, um bloco de aço, né? De um modelo fundido. Geralmente, quando a ferramenta é fundida, ela já vem com uma pré-forma e com um sobremetal entre 5 a 10 milímetros, ou talvez menos, né? Já vem com a pré-forma definida, então é um tipo de estratégia de usinagem. E quando é um bloco de aço, é um outro tipo de estratégia de usinagem. Então é diferente usinar uma coisa de outra. Ainda é possível existir uma situação mesclada, onde em alguma região de um pisador fundido, por exemplo, possuírem blocos de aço alojado. Realmente, já é uma estratégia ainda mais complexa. O programa criado para uma máquina CNC fornece instruções como avanço, posicionamento coordenados em 2, 3, 4, 5 eixos ou mais. Eu já ouvi falar de máquina CNC que tem 8 eixos, salvo engano, uma tal de Okuma. Você vê, é uma maquininha bem mais complexa de você programar ela. Bem como rotação, incremento por passada, passo lateral e também a sequência de ferramentas listadas no cabeçote para cobrir toda a estratégia de usinagem. Então, até agora a gente falou do programador de CNC. Ele precisa ter um conhecimento aí bem específico e saber lidar com cada uma dessas situações aí que a gente colocou. Ainda continuando aqui, né, as máquinas que são controladas por computação numérica, ou CNC, que trabalham com códigos CAN, incluem as fresadoras, tornos, gravadoras, soldadoras, eletrosão a fio, corte a laser, dentre outras. Os CNCs, comando numérico computadorizado, mais conhecidos no mercado são FANUC. Aqui eu já estou falando do comando da máquina, viu gente? Os que são mais conhecidos são FANUC, Siemens, Home, Heidenhain, Fagor, Mac e Mitsubishi. Os softwares de programação mais conhecidos são PowerMill, NX Siemens, Edcam e etc. Eu citei só 3 aqui, mas existem muitos outros, viu? Muitos outros. Os programas deverão ser pós-processados de acordo com o comando utilizado. Isso aqui eu estou dizendo o seguinte, quando o programador de CNC, ele cria um programa, ele cria uma estratégia de usinagem no software, ele cria esse programa na linguagem ISO, universal. Quando ele vai rodar esse programa em alguma dessas máquinas citadas aqui específica, ele precisa pós-processar esse programa naquela linguagem daquela máquina, senão ela não consegue rodar aquele programa. A exemplo da rotina que tínhamos, sempre adotávamos a sequência de programas a seguir. Bom, eu estou dando um exemplo aqui, um exemplo que era muito aplicado na ferramentaria onde eu trabalhava. Para todo e qualquer tipo de programa, para qualquer componente, nós sempre criávamos a varredura, revarredura, caso fosse necessário. Para varredura, nós utilizávamos a sigla, tudo maiúsculo, tá? VA. A gente já sabia que era varredura. Revarredura, a sigla era REVA, tudo maiúsculo. Reajuste do semiacabamento. Era um outro programa criado. A sigla era RS, que era o reajuste do semiacabamento. Semiacabamento, sigla SA. Reajuste do acabamento, a sigla era RA. E o acabamento final, que praticamente já deixava
ou bloco de aço ou fundido na sua condição final ali de cópia. Depois, caso necessário, a gente rodava os demais reajustes, que seriam reajustes B, C, D, E, F, G, até o que fosse necessário. E a gente usava como sigla sequencial RB, RC, RD, RE, RF e RG. Geralmente a nossa estrutura de programação CNC era assim: VA, REVA, RS, SA, RA, AA, que era acabamento, e os demais reajustes, RB, RC, RD, RE, FG. Bom, partindo para a usinagem, aqui então, por enquanto, falamos de programação CNC, programação. Agora a gente vai falar da usinagem. Aqui a turma do cavaco entra em ação. E o que até agora era só um bloco de forma... Opa, perdão, gente, eu pulei uma palavra ali. E o que até agora era só um bloco de aço sem forma, começa a ganhar forma. No setor de usinagem, contamos com a usinagem convencional, tornos, retíficas planas e cilíndricas, fresadoras convencionais, serras de fita, mandrilhadoras e etc. Muitas peças já ficarão prontas na usinagem convencional, pois aqui conseguimos esquadrejar, furar, abrir canais, roscas e cavidades simples. Essa usinagem convencional citada aqui, pessoal, é uma usinagem que não precisa de programa CNC. Não é necessária uma programação CNC aqui não. Aqui conta com a habilidade do torneiro mecânico, do fresador. É esse pessoal que tem a responsabilidade de esquadrejar, de efetuar qualquer outro tipo de usinagem e entregar essa peça pronta aí, observando-se o detalhamento, né, fornecido e as tolerâncias que foram aplicadas ali. Quando migramos para as peças que possuem geometrias complexas e superfícies que precisam ser copiadas, usamos a usinagem CNC. A usinagem convencional geralmente executa os trabalhos interpretando o detalhamento 2D fornecido. Seria um detalhamento desse aqui, ó. A usinagem CNC geralmente recebe uma folha de processo, no caso já seria essa embaixo aqui, ó, contendo a lista de programas e ferramentas que serão usadas no ciclo estratégico do programa fornecido. Então você vê, ó, a usinagem convencional, ela precisa do quê? Ela precisa do detalhamento da peça. Aqui constam todas as dimensões, se fosse um bloco, né, comprimento, largura e altura. No caso de uma peça cilíndrica aqui, ó, é o diâmetro, ou os diâmetros, né, no caso essa aqui tem 2 diâmetros aqui, ó, ou 3, né, o diâmetro interno também. E esses valores aqui desses corpos aqui, ó, as dimensões aqui, ó. Isso para uma usinagem convencional, precisa do detalhamento completo, cabeçalho, tolerâncias para cada uma dessas cavidades aqui, desses corpos. No caso da usinagem CNC, ele já precisa de uma folha de processo que é diferente do detalhamento. Porque a folha de processo vai trazer para esse cara a lista de programas que vai ser usado para usinar aquela peça, as ferramentas, talvez, né, vem também, mas o operador de CNC ele consegue definir isso na máquina, né, mas na folha de processo vem avanço, rotação, incremento, esses tipos de informações que uma usinagem CNC precisa. Bom, vamos prosseguir um pouquinho mais para frente aqui. Digamos que nós já usinamos os nossos itens
E os itens usinados chegam para bancada, para ferramentaria de bancada. Os ferramenteiros agora entram em ação, rebarbando, ajustando, dando acabamento com pedras e lixas. Realizam a montagem dos componentes, verificando as folgas, as posições com a inserção dos pinos guias. Estes, no caso, garante a precisão da montagem dos aços. Geralmente o ferramenteiro detém as habilidades de soldas em geral. Ele opera máquinas convencionais que o auxiliam nos ajustes. O ferramenteiro interpreta com facilidade projetos mecânicos, os quais orientam a correta montagem dos componentes. O ferramenteiro ainda ele tem ampla noção de metrologia, fazendo uso de diversos instrumentos de medições, como por exemplo, paquímetros, micrômetros, relógios comparadores, esquadros de precisão, durômetros, que são usados aí para verificar a dureza dos aços que passaram por tratamento, e ainda consegue interpretar relatórios dimensionais para atuar nos ajustes de melhoria dimensional, caso seja necessário. Os ferramenteiros ainda atuam no quadro de pressão da ferramenta, garantindo o perfeito fechamento do conjunto punção e matriz de formar, seja repuxo ou calibragens. Então falamos um pouco aí do ferramenteiro de bancada. Você vê que é um profissional também que tem precisa ter bastante habilidades. E chegamos aqui no tryout, que praticamente é o setor final em uma ferramentaria. E esse setor também tem como protagonistas aí os ferramenteiros. Agora no tryout será conferido o fechamento entre punção e matriz, folgas de corte e também o quadro de pressão. Geralmente o produto apresentará alguma dificuldade de ser estampado de primeira. O ferramenteiro estampará uma peça e mapeará as regiões que apresentarem pontos de esmagamento excessivo. Aqui ele estará realizando o quadro de pressão. Também mapeará as regiões que apresentarem rugas ou ruptura, ou início de ruptura, onde ele atuará melhorando o acabamento, verificando carga de cilindros, quebras-rugas, alturas dos tops. O setor de tryout é muito minucioso e precisa de ferramenteiro bastante técnico e com percepção bastante aguçada, uma vez que o resultado final pode depender e muito da correta intervenção. Claro, em casos mais críticos, o ideal é envolver a engenharia. Então, falamos um pouco aqui do ferramenteiro do tryout. É o cara ali do ajuste final da ferramenta. Ele é capaz, desde que a empresa lhe confira essa obrigação, talvez eu não chamaria de obrigação, mas de responsabilidade, ele é capaz de promover alguns ajustes que se fizerem necessários na ferramenta para melhorar a qualidade do produto estampado. Só que, é claro, como eu disse no final aqui, se for identificado alguma coisa mais crítica na ferramenta, esse ferramenteiro ele precisará envolver a engenharia. Por que ele precisa envolver a engenharia? Já que a ferramenta já está toda construída, já chegou talvez a estampar ali alguma peça. Ele precisa envolver a engenharia porque aquela ferramenta teve uma rodada de simulação de estampagem. E se alguma coisa ali não deu certo, a engenharia vai precisar afinar ainda mais a rodada de simulação de estampagem. Vai precisar afinar algum detalhe ali, Então, tem que envolver a engenharia. E outra coisa, se o resultado final
que se baseou na rodada de simulação de estampagem está muito diferente do que a simulação de estampagem mostrou, o ideal é que o ferramenteiro nem coloque a mão. A engenharia precisa rever o que foi feito e tentar encontrar o erro, né? São muitas as vertentes, né? Muitas das variáveis que eles vão ter que verificar, para, caso necessário, essa ferramenta tenha que voltar para a usinagem. Vai ter que ser reusinada alguma região ali para ele conseguir aproximar bastante do que a simulação de estampagem entregou. Onde eu atuei na ferramentaria, quando a gente começou a usar a simulação de estampagem, para você ter uma ideia, assim que os componentes, né, eram usinados, a metrologia atuava controlando esses componentes para verificar a fidelidade da cópia em relação ao projeto 3D. E depois de feito esse controle, aí sim era dado o ok para dar o prosseguimento aí nos trabalhos. Se alguma região ali que foi usinada apresentasse algum desvio bem discrepante, tinha que voltar para a usinagem e tinha que reusinar aquele componente ou a ferramenta. Tinha que reusinar. Porque senão não vai garantir o resultado que a simulação de estampagem forneceu, né? Então no começo a gente começou a atuar assim para ter certeza de que a simulação estava sendo bastante efetiva. Bom, chegamos ao setor de metrologia. Se eu fosse fazer uma analogia ao setor de metrologia, eu diria que a metrologia são os olhos da ferramentaria. Realmente. O produto estampado pode ser verificado de duas maneiras. Pelo dispositivo de controle, de maneira ainda que parcial, ou realizando o controle dimensional através de máquinas de medição tridimensional, sendo elas fixas ou portáteis, como são os braços de medição. A metrologia atua no controle dimensional do estampado, indicando através de relatórios ou gráfico de mapa de cores a situação dimensional obtida. Caso os desvios observados estejam dentro das tolerâncias exigidas pelo cliente, a ferramenta estará aprovada para produzir. Caso contrário, deverá passar por mais ajustes até obter aprovação. Observando-se a concepção do ferramental, a metrologia poderá realizar estudos dimensionais, auxiliando na tomada de decisão, para que a intervenção cause o menor impacto possível. Bom, na ferramentaria de construção, pessoal, a metrologia praticamente é o último setor a trabalhar. É o último setor que vai receber a peça ali para realizar o controle dimensional e gerar um relatório para a ferramentaria. Claro que, como eu disse, né, preciso até corrigir um pouco essa questão. Eu disse que é o último setor a trabalhar. Como eu disse, quando foi inserido ali a simulação de estampagem na nossa empresa, a metrologia atuou bastante no controle de todos os componentes que eram usados. Então, pode ser, e isso acontece bastante, da metrologia atuar também no controle de peças, né? De peças que foram usinadas ali para verificar a fidelidade dessas peças aí em relação ao projeto. Mas para o controle das peças que serão estampadas, a metrologia é o último setor que vai receber essas peças. E como eu disse no final aqui, ó,
O metrologista é preciso que ele fique a par da concepção daquele ferramental. A peça que ele está recebendo, ela foi estampada de uma ferramenta tandem ou progressiva. E essa ferramenta, essa peça, aliás, como é que ela nasce? Ela nasce de um repuxo, ela nasce de um blank. Ele tem que ter noção desse plano de método da ferramenta, porque através dessa informação ele vai conseguir realizar estudos, né? Digamos que ele controla a peça ali e o resultado não foi satisfatório. Ele vai conseguir realizar estudos e vai conseguir auxiliar a ferramentaria na tomada de decisão ali para corrigir aquela peça. Por quê? Não funciona tudo a mil maravilhas. Seria ideal que fizesse a rodada de simulação, a ferramentaria montasse a ferramenta, levasse para o tryout, fizesse os ajustes ali que são necessários, né? Fazer, estampasse a peça e a peça já estivesse aprovada dentro de tolerância. Mas não é assim que acontece, né? Na maioria dos casos, infelizmente, ainda acontece de a peça apresentar algum desvio fora da tolerância. E aí o metrologista tem como atuar, realizando esses estudos e auxiliando a ferramentaria nessa tomada de decisão, justamente para que a intervenção cause o menor impacto possível. Que impacto é esse, quando eu falo de impacto? A ferramentaria precisa corrigir a ferramenta de alguma forma para obter o resultado dimensional ali ideal. E digamos que ela precise reusinar alguma operação, ou depois dessa bateria de estudos dimensionais que o metrologista faz, digamos que ele observe que apenas deslocando um furo, a peça fique dentro de tolerância dimensional. Então, seria mais fácil deslocar um furo, por exemplo. Estou dando um exemplo aqui, gente, que eu estou tirando da minha cabeça aqui, tá? E quem que vai conseguir muitas vezes enxergar isso? É um metrologista. Se esse metrologista ele tiver essa expertise, ele vai conseguir apontar isso para a ferramentaria. Ó, gente, faz o seguinte, tem esse furo aqui que ele é alinhamento, mas ele está fora. Só desloca o furo aqui, X valor aqui nessa direção que a peça vai ficar boa. Pronto. Desloca o furo e depois controla-se a peça novamente e realmente a peça chega dentro de tolerância. Então você vê, foi uma intervenção que teve o menor impacto possível na ferramenta. Isso é bom porque, afinal de contas, tempo é dinheiro, né? Tempo de usinagem, tempo de engenharia, tempo de bancada, tempo de tryout, tempo é dinheiro. Bom, esse aí é o que eu tentei trazer com esse e-book aí, foi um pouco da experiência que eu adquiri ao longo do tempo, para aquele que está iniciando ou para aquele que já trabalha já no setor de ferramentaria, ficar a par aí de um pouco, né, do processo da construção de uma ferramenta. Vou voltar um pouco aqui no índice. Esse índice que eu fiz, gente, a sequência dele não é à toa, tá? Não é à toa. A sequência, realmente eu tento definir com essa sequência o que acontece no ramo de ferramentaria. A ferramentaria recebe a matemática, junto com a matemática recebe o desenho de produto, já foi falado. Ela precisa gerar um plano de método baseado na complexidade e no toleranciamento desse produto. Então ela gera um plano de método. O plano de método define o que? Como é que a peça vai ser estampada. Define o balanço, número de operações ou número de estágio, o que cada operação ou cada estágio na ferramenta vai fazer. Se vai ser um repuxo, um recorte, recortar com cunha, calibrar, furar.
separar final. Esse plano de método vai definir tudo isso aí. E com o plano de método em mãos, é feita a rodada de simulação de estampagem. A simulação de estampagem é como se a ferramenta estivesse pronta. A simulação de estampagem vai simular a ferramenta estampando essa peça, obedecendo o que o plano de método definiu. E a simulação de estampagem, através dessa rodada de simulação, aí ela vai dar o ok para esse plano de método. Tá ok. Ou então, precisa mudar isso. Precisa mudar a ordem aqui, em vez de a gente repuxar primeiro, eu vou ter que fazer a ferramenta vai ter que nascer de blank, nós temos que recortar um blank. A simulação de estampagem consegue definir, o tamanho do blank tem que ser tal tamanho, X por tanto. Então, muito necessário. De uma maneira virtual, consegue aprovar ou não o plano de método. Isso dá uma segurança enorme aí para a ferramentaria continuar com o projeto. Em paralelo, tá, gente? Geralmente anda muito em paralelo o CAD, o projeto dessa ferramenta. Depois de o projeto ter sido feito, o programador CNC vai pegar o projeto, vai criar os programas com as estratégias de usinagem para todos os componentes que precisam ser usinados, né? Que precisam ser copiados, que tem a geometria complexa. Depois falamos da usinagem, tanto a usinagem convencional, que não precisa de programação CNC, precisa dos detalhamentos 2D. E falamos da usinagem 3D, que essa sim vai usar os programas CNC, que é disponibilizado pelo programador CNC. Falamos do ferramenteiro de bancada, que é o profissional que monta essa ferramenta. E falamos do ferramenteiro do tryout, que é o profissional que ajusta essa ferramenta. E logo após, metrologia. Então, geralmente, essa é a sequência que é seguida no setor de ferramentaria na construção de uma ferramenta. Bom, lá embaixo tem umas considerações finais. Chegamos ao final do e-book. Espero, né? Espero mesmo, de coração, gente, ter ajudado de alguma forma, tá? Quando eu ingressei na ferramentaria, eu confesso que eu fiquei um pouco preocupado no início, se eu iria conseguir absorver o conhecimento necessário para eu conseguir contribuir de alguma forma ali na empresa, né? Então, eu acho gratificante poder ter noção do processo num todo. Isso torna mais efetiva a nossa contribuição no sistema, uma vez que dessa forma entendemos o impacto do resultado que entregamos para o nosso cliente. Quando eu falo esse cliente aqui, eu falo dentro da própria ferramentaria. Você viu que existem vários setores de atuação dentro da ferramentaria. E cada um setor depende do outro. E cada um setor tem o seu cliente à frente, né? Então, isso torna mais efetiva essa contribuição dentro do sistema. Uma vez que dessa forma entendemos o impacto do resultado que entregamos para o nosso cliente, no caso aqui citado, aí eu dou exemplo, né? O cliente do projetista, por exemplo, é o CAM, é o programador CNC. E o cliente do programador CNC é a usinagem, que vai usar esse programa aqui para usinar a peça. Se o cara do CAM aqui, ele não tem a expertise para criar uma estratégia de usinagem que pro operador CNC, o cara que trabalha no centro da usinagem, ele consiga rodar esse programa com facilidade e no menor tempo possível, né? Quer dizer, volto a dizer, né? Aliás, tempo é dinheiro.
Porque o programador CNC, talvez ele faz um programa ali que a ferramenta fica rodando no vazio ali um tempão. E, poxa, rodar no vazio, a ferramenta não vai fazer nada. Então ele tem que tentar cercar essas coisas aí. A usinagem aí de um aço aí, se era para durar 8 horas, vai durar 24 horas. Poxa, né? O cliente da usinagem é o ferramenteiro. Realmente, o cliente da usinagem é o ferramenteiro. Já pensou, o ferramenteiro recebe um aço ali todo... O cara não rebarbou o aço, né? O acabamento não ficou bom, a pastilha quebrou ou trincou e o cara prosseguiu ali com a usinagem do componente. Aí o ferramenteiro pega aquele aço lá todo cabeludo. Para ele dar um acabamento ali, ó, ele vai gastar mais tempo passando pedra, lixa, entendeu? Então, dentro do segmento, um setor sempre tem o próximo como cliente. E o cliente de usinagem ferramenteira e assim por diante. Se cada setor focar na entrega com qualidade, todos terão a performance excepcional e o resultado final será extraordinário. Um abraço a todos, José Ferreira. Bom, tá aí, gente. Eu acredito que, né, de certa forma, é uma contribuição que eu estou proporcionando para vocês e espero de coração que tenha ajudado de alguma forma, ok? Para quem não baixou ainda esse e-book, aqui embaixo está o link. Você clica no link, você vai ter que deixar o seu e-mail e eu vou estar enviando para o seu e-mail o outro link para você baixar esse e-book gratuitamente, tá ok? Bom, se vocês gostaram desse vídeo, comenta aí embaixo. Se você trabalha na ferramentaria, você atua em qual setor ali dentro? Você atua no setor da usinagem, engenharia, né, ferramentaria, no tryout? Fala para nós aí, vamos interagir sobre esse assunto aí. Gente, obrigado, não deixe de deixar o seu like, né? Não esqueça de deixar o seu like aí e de compartilhar esse vídeo com aqueles que de alguma forma têm interesse no assunto de ferramentaria, tá ok? Gente, brigadão por ter ficado até aqui, o vídeo ficou um pouco extenso, mas eu acredito que valeu muito a pena, tá ok? Obrigado aí.